TV Com Tudo Mais está de volta à sua revista eletrônica, um super zoom em tudo que é daqui. Um parente morto de forma violenta é a pior tragédia que uma família pode enfrentar. Para falar sobre esse assunto, a gente tem aqui o Raul Cohen, que em seguidinho a gente vai conversar com ele também. Obrigada pela sua presença, Raul. Aqui no Rio Grande do Sul, 509 gaúchos foram assassinados só no primeiro trimestre. Em busca de mais segurança, justiça social e penas mais duras para os criminosos, pais que dividem a dor de perder um filho estão lutando por justiça. Ele era pobre, branco, filho de pais divorciados e sem pai. No dia 24 de novembro de 2009, ele chegou do serviço, né, e jantou, descansou um pouquinho e depois ele falou que ia jogar futebol. Aí teve lá, deu um beijo nela e disse: pai, eu já volto, eu vou jogar, eu vou até o Curachique jogar e já venho. Eu estou até agora esperando ele. É impossível imaginar a dor desses pais. Só mesmo quem já passou por algo parecido pode saber o que se passa dentro desses corações. Perder um filho é contra a natureza. Perder um filho por uma violência gratuita é contra tudo o que acreditamos. Ou que fomos criados para acreditar. Em 97, meu filho, Ives Ota, 8 aninhos de idade, ele foi levado da minha casa, sequestrado. E na mesma noite, eles mataram porque o meu filho, Ives, reconheceu os assassinos. E enterraram debaixo do berço de das filhas dos sequestradores e ainda continuou pedindo resgate. A gente educa o filho para o bem, a gente nunca educa para o mal. Eu sempre ensinei ele a fazer o bem para as pessoas, como ele fazia, mas eu esqueci de ensinar ele que existia o mal. O cara deu 5 tiros e ele era bom atirador, porque 3 pegaram no Rodrigo. Keiko, Eduardo, Valéria, pais que tinham o mesmo sonho de criar os seus filhos e que hoje compartilham da mesma dor. Eles foram levados de repente por um sequestrador, um ladrão, um bandido. É a pior coisa que poderia acontecer para uma mãe. Não existe dor maior e não acredito que essa dor passe. No ano passado, quase 2.000 pessoas foram assassinadas no estado. Lutar por justiça, você não pode carregar esse ódio. Aí você está querendo é vingança. Hoje, quase 3.000 presos do estado recebem do governo federal ajuda financeira para suas famílias. De janeiro a março deste ano, foram registrados no Rio Grande do Sul 494 homicídios. As vítimas eram pais, mães, filhos. E estas famílias, que hoje são obrigadas a viver aqui, atrás das grades, não tem direito a nada, nenhuma lei que garanta ajuda. Se tiver que ir a um hospital e tiver ficado paraplégico, a sua movimentação prejudicada por consequência de um ferimento, tampouco terá apoio. Se tiver que pegar o ônibus, vai ter que pegar o ônibus sozinho. Se tiver que usar uma cadeira de roda, vai ter que enfrentar o transporte urbano com a sua cadeira de roda e ninguém para ajudá-la. A ONG Brasil Sem Grades nasceu de uma perda. Max Fernando Oderich foi assassinado em 2002, depois de comprar o terno para a sua formatura. A família não tem dificuldades financeiras, mas luta pelos direitos de todos que perderam alguém por causa da violência. A vítima da violência, que não optou por ser vítima, ela não tem qualquer apoio, nem do Estado e da sociedade. Valéria mostra as fotos de Rodrigo, um homem alegre, culto, com aquele orgulho de mãe, sabe? E com a tristeza da avó que nunca pôde ver o seu filho e a sua neta juntos. Eu acho que a minha neta teria que ter uma assistência financeira. O Estado que não dá segurança tem que arcar com as consequências. É ter um auxílio financeiro para essas famílias vítimas de violência que não consegue seguir a sua vida em frente ou fica instabilizado pela violência sofrida. Eu comecei a fazer essa oração do perdão e aconteceu um milagre. Eu que não poderia engravidar, foi a nossa redenção. Veio a Isis. Hoje ela está com 13 anos. Então é uma alegria. Nós queremos tirar os inocentes de trás das grades.
E a mobilização contra esse tipo de crime chegou ao Rio Grande do Sul. Hoje, em Porto Alegre, foi lançada a Frente Parlamentar em Defesa das Vítimas da Violência. A iniciativa é da ONG Brasil Sem Grades e pretende mobilizar as famílias que perderam parentes a lutar por leis mais duras no sistema prisional. O vice-presidente da ONG, Raul Cohen, está aqui conosco. Raul, a gente acompanhava essas imagens, né? Complicado te dar boa noite agora depois de ver tudo isso. Boa noite. Realmente é bastante difícil para um pai, para uma mãe, perder um filho. E hoje foi um dia bastante difícil lá na Assembleia Legislativa, quando nós estivemos lá lançando essa frente parlamentar em apoio e defesa às vítimas da violência. É importante que o nosso telespectador saiba um pouco da história da ONG Brasil Sem Grades. A Paula Valdez contou um pouco na matéria dela. Foi uma ONG que iniciou justo pelo Oderich, né, com a perda do filho dele que apareceu ali no fim. E a Paula disse uma coisa muito importante nessa matéria. A parte antinatural que é quando o pai perde o filho. Ninguém gosta de perder ninguém, mas todos nós esperamos naturalmente que nossos pais, uma hora vão falecer, mas a gente vai continuar. E os pais esperam ir embora antes dos filhos. Quando essa ordem inverte, é muito difícil, né? É bastante complicado. Essa inversão aí é terrível. Nós que acompanhamos assim esse drama familiar que a família Oderich viveu, foi... Porque você falou quando começou, passado o ato fúnebre, não é? Um dia depois, eu liguei para o Luiz e disse, Oderich, e disse, olha, Luiz, nós precisamos fazer alguma coisa. E aí houve uma mobilização, ele também ficou tocado com relação a esse assunto. E aí os irmãos do Luiz, os cunhados, as cunhadas e mais alguns amigos, nós resolvemos aí sentar em torno de uma mesa e dizer, nós temos que fazer alguma coisa. E aí foi fundada a ONG. Sabe, eu sempre me pergunto como você consegue colocar na prática ideias como essa, ideias contra a violência. Eu sei que vocês têm uma cartilha, vocês pensaram sobre isso e vocês têm uma proposta para os governantes, né? Como na prática modificar esses números? Como na prática fazer com que esse caminho tenha volta? Bom, aí essa tua pergunta ela é muito interessante, mas ela reflete uma resposta muito mais complexa. Aí nós estaremos entrando no ramo da segurança pública, que todos nós temos direito como cidadãos e que, na verdade, existe aí uma defasagem muito grande e um controle para que a gente possa realmente merecer essa segurança. O que existe hoje no nosso país são fatos devidamente comprovados, onde a criminalidade avança de uma forma crescente e nós não estamos conseguindo, infelizmente, cercear esse avanço da criminalidade. Nós estamos combatendo isso com todas as nossas forças só que é necessário mais. Nós não temos recursos, faltam investimentos na área de segurança. Os recursos que são alocados, cara, para essa área de segurança são completamente insuficientes para atender essa demanda. Ponto número 2, nós, com relação à área de presídios, nós temos aí uma defasagem prisional, ou seja, vagas prisionais, que identificam claramente a necessidade de construção de muitos presídios. Se nós fôssemos cumprir só os mandados de prisão, que aí estão, mais de 13 mil, são 13 mil mandados de prisão. E aí a gente vai para dentro do presídio, a gente já vê a situação que está acontecendo com o presídio central. Você quer colocar alguém dentro no presídio para sair pior? Porque vai sair, né? A gente fica no máximo 3 anos aqui no Brasil, 30 anos aqui no Brasil. Vai sair pior, então como é toda uma cadeia, né? Nada é muito simples, nada é tão sozinho. Vocês têm um programa muito legal que é o Paternidade Responsável, né? Que vai lá para o outro lado dessa história, que pega o marginal, que pega o autor da violência lá do início. Queria que você falasse um pouco sobre isso também, porque são situações que são juntas, né? Que elas têm similaridade, que elas têm... A paternidade responsável, ela vem num segundo estudo, segundo plano que a ONG fez. Ela começou com o planejamento familiar. Porque o que nós estudamos? Que, na verdade, a estatística demonstrou
que muitas crianças que vinham ao mundo eram filhos de pais desagregados, de criminosos, inclusive, ou que não conheciam os pais, esses que enveredam para o crime. Bom, nós não conseguimos cercear, no caso, o nascimento da criança, não foram usados os métodos contraceptivos aceitos, etc. Então, aí nós começamos a analisar, bom, a presença paterna, porque o pai impõe o quê? O pai impõe na família uma condição de liberdade. O pai é como a mãe acalenta o filho. A mãe ensina com a doçura, né? Com a doçura, com o amor, né? Com o carinho aquele. Não que o pai não põe limites também, o pai consegue impor limites que a mãe não consegue, infelizmente. A figura paterna, né? Porque quando tem, por exemplo, a opinião de um casal do mesmo sexo, sempre vai ter a figura paterna e a figura materna. Exato. Ou seja, ou às vezes pode ser um avô também fazendo essa figura, um tio, mas é a figura que seria o pai, né? É verdade, é verdade. Bom, a gente tem, Coelho, um vídeo que é justamente o vídeo do manifesto de vocês, que está no site do Brasil Sem Grades. Vamos dar uma conferida. 23 anos, assassinado com 2 tiros. Igor Santos, 18 anos, assassinado com 1 tiro. Estes são pais, filhos e esposas de vítimas da violência. Enquanto os criminosos estão livres, eles continuam presos a uma dor sem fim. A violência está cada vez mais perto. E a justiça, onde está? Junte-se a nós. Vocês fazem uma crítica também ao apoio que as famílias dos presos recebem fora, as famílias dos presos recebem do Estado e, ao mesmo tempo, as pessoas que estão paraplégicas ou doentes ou com algum problema devido à violência urbana, não. Não, nós não temos absolutamente nada contra que as famílias dos presos recebam subsídios ou que recebam atenção. O que nós queremos, na verdade, é que haja uma equiparação. Não se pode ter 2 pesos e 2 medidas. O que nós precisamos, na verdade? Nós precisamos é que seja reparado um erro histórico no Brasil. Nós não temos nenhum tipo de assistência às vítimas da violência. Seria o preço da violência, né? Ou seja, apoiar a família do preso e apoiar a família da vítima é pagar o preço da violência que deveria estar sendo fechada ou recolhida pelo próprio governo, que não faz, né? Que teria sido coibida. Como não faz, ele tem que pagar esse preço. Eu entendo esse raciocínio de vocês, me parece justo. Nós temos que cuidar desse aspecto e, felizmente, o que aconteceu através da Keiko Ota lá em Brasília e que nós conseguimos trazer para cá e mobilizamos aqui. A Brasil Sem Grades teve, sim, esse papel de mobilizar a Assembleia Legislativa. E nós fomos ao encontro da Assembleia e tivemos o eco necessário, ou seja, houve lá todos os parlamentares, todos os deputados apoiaram. Foi unânime. Está vendo imagens, inclusive, nesse momento, essa de né? hoje. O pessoal, cada um levando no peito as imagens dos filhos, né? Do familiar. Foi emocionante hoje lá. Foi difícil a gente não sair sensibilizado com o que nós presenciamos no dia de hoje. Essa troca de experiências, eu sei que vocês também fazem com que as pessoas conversem, que os pais troquem experiências. Em algum momento essa dor ameniza, Coelho? Qual é a ordem dos fatores nesse caso? Porque a mim não tenho filhos, mas só de imaginar em perder o filho que eu não tenho já é uma dor terrível. Imagina quem tem um filho e passa por isso. Olha, tu está me fazendo essa pergunta e eu confesso, eu fiquei arrepiado aqui agora. Quero dizer o seguinte, eu felizmente, agradeço a Deus, não tive esse problema. Mas o Max, o filho do Alderich, é como se fosse um filho que convivia com os meus filhos na minha casa, na praia. Era o tio dele, né? Então, o que eu posso dizer é essa dor não acaba nunca. O que os pais têm, eu estava conversando hoje no carro, quando eu fui levar algumas pessoas que estiveram nesse encontro de hoje ao aeroporto para voltarem de Curitiba, a Elizabeth, por exemplo. Eu digo para ti com toda tranquilidade, ela diz, Raul, isso não acaba nunca. Essa dor não tem como acabar. O que eles conseguem fazer é conviver com essa dor. E aí é uma situação, varia de pessoa para pessoa. Não é? Raul, obrigado pela tua presença aqui no TV Com Tudo Mais. Okay.